Glória a Deus, meu querido, que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você e com a sua família, amém? Estamos de volta para a gente continuar o nosso assunto, né? Provisão de Deus, 2020, o ano profético da provisão de Deus nas nossas vidas, amém? E como eu tinha prometido, hoje nós vamos falar a respeito da terceira arma que Deus colocou nas nossas mãos para tomar posse das suas promessas, as promessas que Ele trouxe através desse tema, provisão. Amém? Quero lembrar as duas promessas. A primeira, que o Senhor disse que vai se revelar para nós como Jeová Jireh, que nós ainda não conhecemos. E a segunda, Deus vai nos tirar do nível do improviso. Amém? A primeira arma que o Senhor colocou nas nossas mãos é a oração. Não simplesmente a oração. A gente precisa, todos os dias, sustentar as promessas que Deus nos deu com oração. Amém? Nós não podemos deixar de orar por essas promessas. Nós não podemos deixar de sustentar essas promessas com a nossa oração. Amém? A segunda arma, que foi a que eu falei no vídeo passado, é que nós devemos aprender a amar a promessa. Deus não nos dá nada que a gente não ame. Então a gente precisa aprender a amar a promessa. A gente tem que amar a promessa, né? Eu acho que eu não falei no vídeo de ontem, mas o tempo que nos separa do cumprimento da promessa é o tempo que leva para a gente se apaixonar pela promessa de Deus. Porque Deus não nos dá nada que a gente não ame. Porque se Ele nos der algo que a gente não ama, com certeza, querido, a gente vai deixar de lado, a gente não vai dar o devido valor e, consequentemente, não vamos render ao Senhor louvor e adoração que Ele é digno de receber, por ser Deus e também por ter cumprido a sua palavra na nossa vida. Amém? E hoje eu quero falar a respeito da terceira arma, e a terceira arma que o Senhor colocou nas nossas mãos é: a nossa bênção passará pela necessidade do próximo. Amém? A terceira arma que o Senhor colocou nas nossas mãos para tomarmos posse das suas promessas, para tomarmos posses, para termos realmente um ano de provisão, a nossa bênção passará pela necessidade do nosso próximo. Eu quero abrir com você um texto que está lá no livro de 1 Reis, no capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. A partir do versículo 8, diz o seguinte: Elias, depois de ter profetizado que ficaria 3 anos e meio, 3 anos sem chover, ele profetizou que ia ficar sem chover, não falou exatamente o tempo. Deus trouxe a direção para ele, levou ele para junto de um riacho chamado Querite, e ali sustentou Elias com pão e carne que os corvos traziam para ele todos os dias. Mas depois de um tempo, o Querite secou. Aí, a partir do verso 8, veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu te ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Primeira coisa que eu quero que você entenda nesse texto as mulheres viúvas, os órfãos, eram tidos como pessoas necessitadas. Elas é quem precisavam de ajuda. Amém? E aqui Deus está dizendo que é para ele procurar uma mulher viúva
que ele já tinha ordenado, que ele já tinha preparado para que o sustentasse. Então ele se levantou, verso 10, e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e veis aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Verso 14, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Amém? Glória a Deus. Amém? O que nós vemos aqui, querido? Que quando o Querite secou e não tinha mais água, Elias, ele se viu vítima da própria profecia. Ele estava precisando de um milagre. E eu quero falar para você, querido, que Deus, ele não desampara os que são seus, de forma alguma. Ele estava precisando de um milagre e Deus imediatamente falou com ele e tratou de resolver essa situação. Ele começou a passar por necessidade e Deus imediatamente já tratou de resolver a situação de Elias. Só que Deus, quando ele viu que Elias estava necessitado, ele viu que Elias estava precisando da sua bênção, ele precisava de um milagre. Deus, ele não enxergou alguém que estava sobrando naquela época. Ele não enxergou alguém que tinha muito e que não sabia o que fazer com esse muito. Deus olhou para uma cidade de Sarepta, para a cidade de Sarepta, e ali ele encontrou uma viúva. E ele olhou para essa viúva, querido, e olha a situação dessa mulher. Primeiro, é uma mulher viúva, já era tida como uma mulher necessitada, que precisava de ajuda. E Deus envia Elias até ela, e quando Elias chega lá, ela está catando 2 gravetos, como bem disse ela. 2 gravetos para fazer um pão ou um bolo com aquilo que ela tinha em casa. Eu pergunto para você, o que se pode cozer, o que se pode cozinhar com 2 gravetos? Então o que essa mulher tinha era muito, assim, era pouquíssimo realmente. O que ela tinha era escasso. Ela não tinha, ela tinha praticamente nada naquele momento. Amém? Mas Deus enviou Elias até ela. Por que Deus enviou Elias até ela? Querido, eu creio da seguinte forma, e essa é a direção que Deus tem nos dado, que quando Deus olha para mim e vê em mim que eu tenho uma necessidade, Ele criou um caminho para que a minha necessidade seja suprida
através da necessidade do meu próximo. Quando Deus olha para mim e Ele vê que eu preciso de um milagre, Ele vê na minha necessidade a possibilidade ou a oportunidade de, através de mim, fazer um milagre na vida de uma outra pessoa que possivelmente estará na mesma situação que eu, ou pior do que a situação que eu estou. Entende? Você está entendendo? Quando Deus olhou para Elias e viu que ele precisava de um milagre, Deus não deixou ele desamparado, de forma alguma. Mas Deus enviou até uma mulher de Sarepta, até essa mulher que também tinha necessidade. Em outras palavras, Deus está falando assim: Elias, eu vou suprir a tua necessidade através da necessidade. O caminho que eu vou usar para fazer um milagre na tua vida é a necessidade dessa mulher. Então é necessário que você saia do lugar onde você está e que você vá lá para Sarepta de Sidom. E que você procure essa mulher. Que você encontre essa mulher. E ao encontrar essa mulher, você vai ver que ela tem uma necessidade, e essa necessidade é o caminho, é a tua oportunidade para que eu faça na tua vida o milagre que você precisa. E foi isso que aconteceu. Elias chegou, pediu para ela um copo d'água, ela foi pegar, e quando ela estava indo pegar, Elias fala para ela: traz também um pedaço de bolo, um pedaço de pão. E ela disse: vive o Senhor Deus, o Senhor teu Deus, que eu não tenho nada a não ser um pouco de farinha e um pouco de azeite, e eu vou fazer um bolo para mim. Peguei 2 gravetos para fazer um bolo para mim e para o meu filho. Depois que a gente comer, a gente não vai ter mais nada, então a gente vai morrer. Aí Elias olhou e falou assim: não, vai, faz conforme você falou, mas faz um menor para mim, traz aqui para mim. Aí essa mulher foi e fez. E Elias liberou uma palavra na vida dela: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Querido, todas as vezes que nós precisamos de um milagre, de alguma forma, nós precisamos prestar atenção nisso. De alguma forma, do nosso lado vai ter alguém que precisa tanto quanto nós, ou mais do que nós estamos precisando. E aquela ali é a oportunidade que Deus nos dá para a gente poder trazer, mover os céus e fazer com que o milagre aconteça na nossa vida também. E nesses dias, querido, que estamos passando, os dias dessa peste, já tem muitas pessoas necessitadas, querido. Tem muitas pessoas que já não têm mais renda. Tem muitas pessoas que já perderam o emprego. Tem pessoas que vão perder o emprego. As coisas no supermercado estão muito caras. Há produtos que você não encontra para poder comprar. E se encontra, você não tem o dinheiro para poder pagar. Então nós estamos... E isso é só o começo. As autoridades estão dizendo que a previsão é que isso ainda vai piorar mais. Nós ainda teremos dias piores do que os que nós estamos vivendo agora. Então o que nós vemos, querido? Um motivo para se desesperar? Um motivo para poder entrar em pânico? Não. O que nós estamos vendo, de acordo com a palavra que Deus está nos dando hoje, são oportunidades que nós temos de ser abençoados por Deus, oportunidades de fazer com que Deus, ou fazer com que o milagre chegue até a nossa vida.
Amém? Essa é a arma que o Senhor está nos dando. Nossa, no começo do ano, eu ficava pensando, meditando nessa palavra, e eu ficava me perguntando, Senhor, se o nosso milagre, a nossa bênção vai passar pela necessidade do nosso próximo, isso significa que muitas pessoas vão passar por necessidade e estarão perto de nós. Como isso vai acontecer? Eu não entendia, nós não entendíamos. E hoje, querido, ontem mesmo, se não me engano, eu conversava com o irmão e eu falei assim, gente, a terceira arma que Deus colocou nas nossas mãos para a gente gerar um milagre, para a gente fazer com que as promessas dele aconteçam na nossa vida, é algo tremendo. Deus sabia de tudo, porque se a nossa bênção vai passar pela necessidade do nosso próximo, isso significa, querido, que não é para você sair e falar, não, vou ajudar todo mundo para que Deus faça um milagre na minha vida. Não é por aí. O que eu estou falando para você é o seguinte, é que nós vamos precisar estender as mãos uns aos outros para que o milagre de Deus aconteça na nossa vida. Então você que é igreja verdadeira, você que é cristão verdadeiro, você que crê nesse Deus Todo-Poderoso, você que crê no Jeová Jireh, o Deus de toda a provisão, querido, você vai ficar atento àquilo que está acontecendo ao teu redor. Estamos sendo submetidos a um isolamento, que eles estão chamando de isolamento social. Querido, estamos sim, mas a igreja não pode parar, a igreja não pode ser amarrada, a igreja não pode ser repreendida. Os meios de comunicação de hoje não nos permite, nós podemos até ficar afastados fisicamente um do outro, mas não podemos perder a nossa comunicação uns com os outros. E essa comunicação, querido, é que vai fazer a gente usar essa arma, é que vai fazer a gente entrar por essas portas que Deus vai abrir, tanto para a gente poder ajudar, tanto para a gente poder abençoar, tanto para a gente poder suprir a necessidade do nosso próximo, quanto para que a gente também seja ajudado, tanto para que a gente também possa ser suprido na nossa necessidade. O Senhor, nesse texto, está mostrando que tanto Elias quanto a viúva, eles tinham uma necessidade, cada um. E a necessidade de um foi a oportunidade de bênção do outro. E por fim, os dois foram alimentados durante todo o tempo em que permaneceu sem chover sobre Israel. Então o que eu quero deixar aqui para você, querido? Toda vez que nós precisamos de uma bênção ou de um milagre, Deus nos levará até alguém, ou trará alguém que precisa de nós, para que abençoando-o, nós também sejamos abençoados. Amém? Amém, meu querido? Glória a Deus. Por isso, eu quero que você fique atento. Quando alguém precisar da sua ajuda, aproveite. Essa é a oportunidade de bênção de Deus, que Deus está te dando naquele momento. Amém? Quero também aqui te sugerir uma leitura, o Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 5 ao 13. Amém? Leia depois. Então, querido, o que nós vamos ter que fazer nesse ano para tomar posse dessas promessas de bênção de Deus para a nossa vida? Primeiro, sustentar a promessa em oração. Segundo, se apaixonar pela promessa de Deus, amar a promessa de Deus. Terceiro, não devemos ignorar
a necessidade do nosso próximo, porque a bênção que o Senhor tem para nós, o milagre, a provisão que o Senhor tem para nós, vai passar pela necessidade do nosso próximo. Amém? Quero que você guarde isso, querido. No nome de Jesus, você vai precisar. Você vai precisar. Ontem eu falei no final do vídeo que algumas pessoas até me perguntaram por que agora eu estou trazendo essas palavras. Essas palavras não são novas. Tudo que eu estou ministrando aqui são coisas que o Senhor ministrou durante todo o mês de dezembro do ano de 2019 na nossa vida, na Igreja Geração Eleita. O Senhor falou conosco a respeito de cada uma dessas armas. No mês de janeiro, nós fizemos campanha. Todos os nossos cultos nós mencionamos, nós falamos a respeito disso. Mês de fevereiro também, quando ainda não atentávamos para aquilo que estava de vir sobre as nossas vidas. E estou trazendo essas palavras para você, querido, porque elas ganharam um significado muito mais amplo, um sentido muito mais amplo, agora muito mais apurado, tanto para a minha vida quanto para a tua vida. E isso nos mostra o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é bom, o quanto Deus vê aonde a gente não vê, enxerga aonde a gente não consegue enxergar. Ele já sabia que iríamos passar por tudo isso, por isso Ele nos deu palavras chaves, palavras que vão realmente fazer a diferença na nossa vida nesses dias. Amém? Quero que Deus te abençoe, querido. Estamos orando pela sua vida no nome de Jesus. Amém? Fique com Deus. Amanhã, no próximo vídeo, eu estarei de volta trazendo para você a quarta arma que o Senhor nos colocou, no total de 6. Ele colocou 6 armas. Amanhã eu vou estar trazendo para você a quarta. Essa foi a terceira, amanhã será a quarta. Amém? Então, no nome de Jesus, ore sem cessar, se apaixone pela promessa e fique atento às necessidades do teu próximo, porque o teu milagre, a tua bênção, vai passar por elas. Amém? Deus abençoe. Beijo no teu coração.